Então, a gente vai falar sobre diferenciação na odontologia hoje. É um assunto muito importante para quem quer ter resultados melhores no seu consultório, né? E eu fico muito feliz de compartilhar aqui os meus caminhos, as estratégias que eu aprendi e as que eu aplico, né? Principalmente as que eu aplico, aquelas que eu acredito ser possível o dentista fazer no dia a dia dele, no dia a dia corrido de atendimento. A maioria tem uma agenda cheia de pacientes, né? Se não tem agora por uma situação pontual, vai voltar a ter, e esse tem que ser o objetivo. O objetivo é voltar a ter uma agenda cheia de pacientes. E aí o dentista muitas vezes atende e tem que se preocupar também com a área de divulgação, com a área de atração de pacientes, com a área comercial, né? Porque se o paciente não chega, não adianta pensar em gestão, não adianta pensar em nada mais, no tratamento em si. O paciente tem que entrar, né? Eu sempre digo isso. Sem o paciente na cadeira, as outras áreas ficam super deficientes, né? Não adianta, é como se fosse uma mesa com 3 pés, né? O primeiro, um dos pés é a atração de pacientes, é a área comercial, né? O outro pé é fechar o tratamento, fechar em si, né? É fechar, ou seja, o paciente escolher você e resolver fazer o tratamento e pagar por ele. E o terceiro pé é o tratamento em si, que tem que ter qualidade, claro, né? Então a ortodontia tem que ser bem feita, tem que trazer resultado, a odontopediatria e cada área, prótese, implante, tudo tem que trazer um resultado esperado, né? A qualidade técnica tem que existir, né? Senão a mesa não se sustenta, né? Então são esses 3 pilares que, na minha opinião, são fundamentais. E se você quer retomar o seu atendimento com eficiência, com rapidez de retorno de pacientes, né? Porque esse vai ser um desafio grande do dentista. Em quanto tempo, Carla, será que eu vou retornar a atender uma agenda igual atendia antes de tudo isso acontecer? Vai depender das suas ações, vai depender em boa parte das suas ações. Se você só esperar, né, se você só telefonar para alguns ali que estavam em tratamento, provavelmente isso vai demorar a acontecer, né? E o seu faturamento vai demorar a voltar a ser o que era antes, né? Então, antes de pensar em falar de crescimento, antes de pensar em crescimento no consultório, ou seja, aumentar o seu faturamento, você vai precisar que os pacientes voltem, né? Aqueles que já estavam indo. E isso vai ser fundamental. E um dos pontos, né, que é importante começar a pensar agora, nesse momento mais pausado, profissionalmente falando, é diferenciação na odontologia. Como se diferenciar? Por que eu acredito que isso é tão importante para você ter um resultado positivo e cada vez melhor no seu consultório ou na sua clínica, se você tiver clínica? Porque as pessoas escolhem alguém ou escolhem algum produto para comprar, né, de acordo com alguns critérios. Elas têm alguns critérios de escolha. Então elas escolhem, se existe o mesmo produto, por exemplo, em 2 lojas diferentes, é o mesmo produto, 2 lojas diferentes. Por que muita gente acaba comprando o produto pagando um pouco mais numa loja, se aquele produto existe mais barato em outra? Porque muito provavelmente ali ela vê algo diferente, um atendimento diferente, diferenciado, né? Então alguma coisa, algum critério ali ela vê, ela usa aquele critério para escolha, tá? E isso se chama diferenciação. De alguma forma, ou é o horário de atendimento, né? Um horário diferenciado, a loja abre, sei lá, aos sábados ou aos domingos, e a pessoa vai lá e precisa daquele produto e compra lá mesmo. Então, o que é que você, no seu consultório, faz para ser diferenciado, para ser percebido pelo seu paciente como alguém diferente? Porque o que eu vejo muito são dentistas que acham que é a parte técnica, que é mais uma especialização, que é mais uma técnica ortodôntica diferenciada, por exemplo, é que vai diferenciá-lo dos outros ortodontistas,
Então, estou dando um exemplo de ortodontia, mas isso vale para qualquer especialidade. Na endo, mas Carla, eu uso microscópio. Eu uso microscópio, mas aí eu não consigo fechar o tratamento com o paciente cobrando mais, né? Porque eu tenho que cobrar mais, que eu uso microscópio, é um elemento importante, vai trazer mais qualidade para o tratamento, né? Eu tive um custo alto nesse equipamento, preciso cobrar mais do que uma endo que não usaria esse equipamento. Mas o paciente não percebe isso e acaba achando caro e não fecha. Né? Então, são duas coisas diferentes. Você ter um diferencial competitivo aqui, que pode ser sim uma técnica dentro da odontologia, mas o paciente precisa perceber isso. Né? As pessoas, para fecharem com você, para se interessarem pelo seu atendimento, elas precisam ver isso como um diferencial. Tá? Então, é importante, eu vou dar aqui alguns exemplos, umas direções de como você pode se diferenciar, tá bom? E se você é dentista, deixa aqui para mim de que cidade você é, que especialidade faz. E compartilha, chama um amigo aqui, a gente tá cedo hoje, tá de manhã, chama um amigo aqui, tem esse aviãozinho, é só clicar aqui, selecionar quem é que você vai chamar para participar aqui com a gente. Né? O meu objetivo é criar aqui uma comunidade de dentistas que cresce na odontologia. Né? Uma comunidade de dentistas que estão com foco no seu consultório, que não querem parar, que querem retomar e que precisam retomar com eficiência, né? Senão não vão sobreviver. E a realidade é essa, né? Precisa ter eficiência nesse retorno, nessa retomada. Então vamos lá. Quando eu comecei, então vou falar primeiro de mim, vou dar alguns exemplos de diferenciação para a gente ver que às vezes a gente tem uma ideia limitada de ser diferente, de ser diferenciado, de diferencial competitivo, né? Ou nem tem ideia do que seja isso. Quando eu comecei lá atrás, e quem conhece minha história sabe que chegou um momento na minha vida profissional que eu tive que tomar uma decisão, ou eu investia ali, né? Ou eu ia continuar do mesmo jeito, com faturamento super baixo, que nem pagava as contas. E aí eu decidi ir para frente, decidi crescer, e eu fui ver na minha região como é que eu poderia ser diferente dos outros consultórios. Né? Eu fui ver como é que era o atendimento, como é que funcionava, se tinha muito consultório só de ortodontia ou não. Na época eu já era ortodontista, né? E já odontopediatra, que foi a primeira especialização que eu fiz. E aí eu fui atrás de ver como é que estava aqui na região, né? As clínicas, em que área que estavam investindo, enfim. E aí eu vi que ninguém investia na odontopediatria, né? Que os dentistas não divulgavam. Tinha sim muitos odontopediatras, mas eram consultórios pequenos. Não tinha ninguém que divulgava, que se posicionasse, que estivesse posicionado, bem posicionado dentro da odontopediatria aqui em Campinas e nem na minha região. E aí eu pensei, eu sou odontopediatra, né, uma das especialidades que eu faço, então, para não ter nenhum custo alto de divulgação, foi isso que eu pensei na época mesmo, eu posso me diferenciar pela especialidade. Se não tem ninguém que esteja bem posicionado em odontopediatria, imagine se eu entrar nessa área, né? E divulgando, indo atrás de escolas, fazendo parcerias. Na época não tinha redes sociais, né? Não tinha, então não tinha essa possibilidade, porque se tivesse também eu já estaria lá, né? Porque assim que começou, que eu entendi ali um pouco de redes sociais, eu já entrei. Isso tem já uns 3 anos, um pouquinho mais, tá? Mas na época lá atrás não existia. Então, eu entendi que eu poderia me diferenciar na especialidade. Esse foi um ponto, né? E realmente até hoje eu não vejo clínica, não vejo consultório se posicionando dentro da odontopediatria. Algo forte, né? Algo forte que investe em divulgação. Não tem. Tá? E aí, por quê? Eu vejo muitos dentistas que falam, não, odontopediatria não dá, né? É fraco, não dá dinheiro, enfim, tudo depende da forma com que você trabalha,
tá? Então, foi onde eu encontrei um espaço para entrar sem precisar de um grande investimento, um investimento massivo ali de capital. Esse foi um ponto, né? Um segundo ponto de diferenciação, né? Então você pode se diferenciar pela especialidade que você faz, mas precisa ver se tem espaço para isso. Qual é o espaço que tem, né? Como é que é na sua região. Um segundo ponto foi no atendimento. Então, como a gente atende um público muito jovem, crianças e adolescentes, né, muitos pais vão das nossas clínicas, muita mãe, pai, os avós que levam ali os netos, né? Então a gente tem todo um atendimento de atenção, de cuidado lá dentro, né? Todo um treinamento da equipe em relação ao foco total no nosso cliente, ou seja, resolver todos os problemas dele, ser um ambiente alegre, né? Um ambiente alegre com música, com cores. As clínicas são bem coloridas, não é um colorido infantil, mas é um colorido alegre para cima, alto astral, né? As funcionárias também têm que estar sempre sorrindo, sempre atendendo muito bem. Então isso também pode ser um diferencial, né, para você. Então pense quem é o seu público e a sua equipe tem que se conectar com o seu público. Isso é um diferencial também. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um dentista muito interessante, se não me engano é de Ribeirão Preto, não sei o nome dele, eu me esqueci, que ele se posicionou, o diferencial dele era atender noivas. Então, o que ele fazia? Né? Não sei se ele ainda divulga isso, mas muito interessante quando eu descobri, eu vi o Instagram dele e era todo focado no atendimento estético para noivas, para casamento. Né? Um atendimento, ele divulgava esse tipo de atendimento lá no consultório dele, né? Para noivas. Noivas, e aí atraía quem? Atraía toda a família da noiva. Ou seja, fazer clareamento, fazer uma profilaxia, tudo antes do casamento, lente de contato, seja lá o que fosse que ele oferecesse para as noivas ali. Mas ele se posicionou como o dentista das noivas. Olha que interessante. Nem por isso ele deixava de atender um outro público, né? Muito provavelmente ele atendia normalmente no consultório dele, mas ele tinha um posicionamento, né, de noivas. Então isso era um diferencial, ou seja, uma noiva era atendida por ele, de repente trazia a mãe, a irmã também, né? Vai ver que ele fazia lá um pacote para noivas, oferecia algo interessante, né? Porque é possível fazer ali dentro do consultório, ver qual é a necessidade, né? Em que a gente pode ajudar. E aí uma noiva aí falava para amiga, a outra que ia casar, e aí o boca a boca corria. Só que ele se posicionava como o dentista das noivas. Olha que interessante, tá? Então, era um diferencial. Muito provavelmente, a técnica que ele usava para fazer uma faceta, por exemplo, né, em resina ou um clareamento, a técnica deveria ser igual a de um outro dentista que não tinha, né, um posicionamento em área nenhuma. Então, a técnica usada não era o diferencial dele. O diferencial era o público que ele atendia. Então era muito claro isso. Provavelmente o consultório dele, né, o ambiente deveria ser, não conheci, né, deveria ser preparado para as noivas, já imaginando a pessoa com o sonho do casamento. Né? Então você pode sim se posicionar, ou seja, ter um diferencial em relação a quem você atende. Né? Outro dia eu estava vendo também um dentista que tem um foco no público LGBT. Né? Então, ele se posiciona dessa forma. Ele atende esse público. Aí o que acontece? Esse público, quando vai no consultório dele, primeiro, quando vê uma publicação dele, já se identifica. Porque ele está falando exatamente com aquela pessoa. Né? E aí, quando vai para o atendimento, lá ela se sente bem. Não, aquele lugar é para mim. E aí começa a correr também o boca a boca.
tá? Então, entre eles, as pessoas vivem em comunidades de pessoas semelhantes. Então, quando eu falei das noivas, uma noiva sempre conhece outra noiva. Geralmente está na idade ali de casar, de se casar, e as amigas também começam a se casar. Então, começa a correr esse boca a boca bem direcionado, aí é para o público certinho, tá? E também o público LGBT, né? Quando encontra um lugar desse, um dentista que fala com ele, vai falar para os seus amigos que lá é o lugar para eles irem, né? Que pode ir, que tá, nossa, super legal, é direcionado, enfim, é tudo preparado para esse atendimento, tá? Então vamos lá, ó. Compartilha essa live se você está gostando desse assunto. É um assunto que eu considero muito importante para quem quer retomar o seu consultório e voltar com tudo aí, com metas de crescimento, tá? Então compartilha aqui com seus amigos e vamos lá. Seus amigos dentistas, vamos chamar mais dentistas, vamos entrando aqui, vamos falar que especialidade faz. Aqui tem ortodontista, tem implantodontista, dentistas que fazem prótese. Vamos lá, vamos mexer isso aqui e fazer dessas lives uma comunidade de dentistas que querem retomar sim o seu consultório, que não estão esperando o tempo passar, tá? Não espere o tempo passar, ele vai passar. Tudo isso vai passar, vai ter um fim, sim, você vai precisar voltar a atender e só vai sobreviver ali quem tiver preparado, quem se adaptar à realidade, né? E souber aplicar corretamente as estratégias depois de retomada de consultório, tá? Aqui, ó, clínica interdisciplinar com foco na ortodontia e reabilitação. A Luciane, oi Luciane, ortodontista, como eu, é um dos focos das minhas clínicas. Então vamos lá, eu vou dar mais um exemplo aqui de uma dentista que trabalha nas minhas clínicas. Nem vou falar o nome dela, porque eu não perguntei para ela se podia, né, citar. Ela é odontopediatra, né, novinha, né, mas acabou de terminar a odontopediatria e ela tem se posicionado como uma odontopediatra que faz procedimentos estéticos em crianças, né, as coroas de acetato, coroas em dentes anteriores, endodontia de descido, que nem todos os odontopediatras fazem, né, por incrível que pareça. Então ela está se posicionando, fazendo publicações, fazendo vídeos, ela se posiciona dentro das minhas clínicas, não tem consultório próprio, né? Eu dou essa abertura para os dentistas que quiserem falar, que quiserem estar ali nas redes sociais, né? Falando daquilo que fazem, dos problemas que resolvem. Então, ela está se posicionando como uma odontopediatra referência, usando as redes sociais. E ali dentro das clínicas também, porque os outros dentistas acabam encaminhando pacientes para ela quando existe esse tipo de necessidade, né? Principalmente estética em crianças, tá? Então é um diferencial, ela está criando um diferencial para ela, né? É muito importante isso, mas são os pacientes que precisam ver que ela é diferenciada, tá? Então quando os colegas encaminham pacientes para ela, né, crianças, porque é odontopediatra, as mães já entendem, aquela dentista resolve mesmo todos os problemas. Então é com ela que eu vou, é com ela que eu quero que o meu filho passe, que faça o tratamento. Tá? Então é muito importante a gente pensar que se você faz o mesmo tipo, isso na técnica, tá? Eu tô falando de uma técnica diferente. Então a técnica odontológica pode ser um diferencial. Aí você tem que entender o que é que os outros profissionais não fazem ou poucos fazem, e é um problema grande, né, que acomete as pessoas ali e que você pode começar a resolver e divulgar isso, claro, porque as pessoas têm que saber que você resolve aquele problema. Senão, se elas não virem, se elas não souberem, não adianta nada. Você pode saber técnicas maravilhosas que resolvem problemas, técnicas únicas que só você faz, só que ninguém vai saber disso, né? E pior, nem vai saber que é uma técnica única. Por quê? Primeiro, você precisa divulgar isso. Segundo, você precisa saber falar isso numa consulta.
Você precisa saber mostrar que é uma técnica única, que é uma técnica que só você faz, que resolve um problema muito melhor do que uma técnica convencional. Então é preciso também, no momento de fechar o tratamento, como eu falei, é o segundo pilar, né, para um consultório realmente ter consistência e crescer, que é a conversão em tratamento. É muito importante você saber fechar tratamento mostrando esse diferencial, né? Se o seu diferencial é uma técnica especial, uma técnica específica, diferente. E eu vejo muitos dentistas investindo muito em técnica e que é importante, tá tudo mudando bastante, se modernizando, é importante a gente estar ali com foco nisso, entendendo, sempre atualizado, entendendo o que está acontecendo dentro da nossa especialidade, mas de nada adianta investir nesses cursos se você não sabe como oferecer isso para os seus pacientes. Se você não sabe como aparecer, por exemplo, nas redes sociais, se posicionar nas redes sociais, mostrar esse diferencial, porque a técnica pode ser sim um diferencial, mas você precisa que as pessoas vejam isso como um diferencial, porque a maioria parte do princípio de que todos os dentistas, são parecidos, que não tem assim grande diferença entre um e outro. O leigo não vê isso, não entende isso de dentro da ortodontia existem várias técnicas diferentes, cada uma resolve um problema diferente, as pessoas não sabem disso, tá? Então é preciso você mostrar. Né? E as redes sociais hoje é um canal muito interessante para isso, tá? Então vamos ver. Eu vou citar aqui, vou dar algumas dicas, umas ideias de como você pode construir o seu diferencial competitivo. Em que é que você pode ser diferente? Então aqui eu já falei na técnica, né? Você pode realmente dentro da odontopediatria fazer uma técnica diferente, dentro da ortodontia, dentro da harmonização facial, aí de cada especialidade dentro da reabilitação oral, né? O que é que você faz que resolve mais problemas do paciente? Isso na parte técnica. E como eu falei, para você conseguir fazer essa técnica, que é lá no final, é depois de fechar o tratamento, primeiro você precisa fazer o paciente, mostrar para o paciente que a melhor escolha para ele é você, para o problema que ele tem. Então tudo começa lá na área comercial, na área de divulgação. Tudo começa na atração de pacientes. Então quem não domina essa área não vai ter o paciente lá dentro para poder fechar o tratamento e para poder realizar aquela técnica diferente, aquela técnica que acabou de aprender, né, que acha sensacional, que é maravilhosa. Né? Às vezes comprou um equipamento digital, um scanner, tá? Mas isso vai ser um diferencial por quê? Para o seu paciente. E aí você precisa mostrar isso para ele. Primeiro numa divulgação, né? Se você quiser atrair o paciente, você não tiver com a agenda cheia, paciente sobrando, e aí você vai ter que mostrar isso dentro do consultório também, né? Na sua conversão de consulta em tratamento fechado. Se você quiser vender isso, se você quiser ganhar também, você investiu em equipamentos caros, então o seu tratamento também precisa ter um custo maior, né, para o paciente. Só que você precisa mostrar isso para ele. Isso é ter um diferencial, mas o diferencial é o paciente que enxerga em você, tá? Tem gente, você pode, o seu diferencial pode ser a comunicação, o tipo de atendimento. Né? O dentista super comunicativo, agradável, simpático, nossa, que os pacientes gostam, querem ir lá tomar um cafezinho com ele. Tem dentista que é assim. Esse é o seu diferencial, é isso que atrai o paciente para fazer o tratamento lá e para indicar. Né? Então, isso é interessante. Outro exemplo, horário diferenciado de atendimento. Né? Isso é um diferencial. Por exemplo, as minhas clínicas atendem aos sábados. Né? Isso tem muito paciente, muita gente que precisa do atendimento aos sábados.
E é interessante que muitas vezes ligam lá pra gente e falam e perguntam: você atende aos sábados? E a gente atende sim. Nossa, que bom, porque olha, eu já liguei para 3, 4 consultórios, né? Já procurou outros e eu não consigo encontrar um dentista que atenda aos sábados. E acaba virando nosso paciente, nosso cliente. Tá? E a gente tem tanta demanda para sábado, falta até capacidade de atendimento. Né? Então, quem enxerga isso, por exemplo, tem dentistas que atendem à noite. Então, é um horário de atendimento diferenciado. Né? Os executivos, as pessoas que trabalham o dia todo, que não podem, né, ficar aí levando uma declaração aqui, um atestado ali, né, que não querem fazer isso, elas têm essa opção de serem atendidas à noite. Né? Então, e aí é um atendimento, é um horário diferente que na maioria das vezes o dentista cobra um valor maior. Eu conheço um dentista que faz isso. De dia é um valor de tratamento, à noite é um horário especial, ele atende alguns pacientes só, então é um valor especial também. Por quê? O diferencial dele é a técnica, ele é até ortodontista. O diferencial é a técnica ortodôntica? Não. O diferencial é o horário de atendimento especial. Então ele traz esse algo especial e daí um fala para o outro. Né? Então é interessante. Por quê? Aqueles pacientes que gostaram daquilo e acham de valor, né, que aquele diferencial tem muito valor, vai falar para os seus da mesma comunidade. Então, um executivo muito provavelmente tem outros amigos executivos, tá? E esse tipo de ação, muitas vezes, o dentista não precisa nem divulgar demais, né? Basta ele começar a atender 1, 2, 3, que as próprias pessoas os próprios pacientes já vão divulgando isso. E como ele não é o objetivo dele atender todas as noites, ele não precisa de muitos pacientes ali para encher a sua agenda naquele período diferenciado. Tá? Então é interessante, por exemplo, quem vai fazer parcerias, pretende propor algum tipo de parceria com empresas, né? Isso é bem interessante, empresas pequenas, empresas médias, você pode oferecer um horário diferenciado de atendimento, que não atrapalhe o horário de trabalho, né, que seja fora do horário de trabalho dos funcionários daquela empresa. Tá? Então, isso já pode ser um diferencial para o RH da empresa ou para o dono da empresa indicar você, né, deixar ali os seus cartões ou falar de você para os seus funcionários. Tá? Por quê? Porque você oferece um atendimento no horário que ele não precisa faltar no trabalho. Isso para o patrão é muito importante. Tá? Então, isso pode ser um diferencial. Tá? O que é importante para você pensar, né, em ter um diferencial competitivo, em construir essa diferenciação, porque isso é uma construção, né? Não adianta, Carla, será que, nossa, para a semana que vem eu já posso construir o meu diferencial, né? A minha diferenciação, como é que é isso? Isso é uma construção, é preciso você avaliar o que você oferece hoje, como é o seu atendimento, como é que você pode construir isso, né? Se tem mercado para isso. Por exemplo, eu falei ali do meu diferencial que eu entrei pela odontopediatria, eu fui fazer uma pesquisa, eu fui entender como é que estava o mercado. Né? Se o dentista das noivas, ele foi entender se tinha mercado para isso. Ele foi fazer parcerias, por exemplo, com cerimonialistas, com pessoas desse ramo. Né? Então ele se juntou a essas pessoas, as pessoas que tinham contato direto com as noivas, né? E criou esse diferencial competitivo para ele. Mas ele foi ver se tinha mercado para isso. Tá? Então é muito importante você entender se tem um mercado, que tamanho ele é, né? Para você se posicionar nessa diferenciação. E aí um outro ponto importante
é que são as pessoas que precisam perceber, as pessoas precisam entender que você tem esse diferencial, que você é diferente nessa forma. Isso se chama posicionamento. E aí você se posicionar, se você for pensar numa divulgação, em divulgar isso, como é que você vai se posicionar na sua divulgação? Como é que você vai falar? Com quem vai falar e sobre o quê? Então, por exemplo, quando eu entro no Instagram, né, de um dentista que é ortodontista e se posiciona como ortodontista, pode fazer clínica geral, pode fazer odontopediatria, pode fazer um pouquinho de cirurgia, né? Tem muitos dentistas que gostam de fazer também outras áreas e aparece pacientes que têm essa necessidade, por que não fazer? Mas quando eu entro no Instagram de um ortodontista que se posiciona como ortodontista, eu logo já vejo, né? De acordo com as publicações que faz, eu já vejo que é um ortodontista, que o que ele quer mesmo, que o que ele entende e ele quer esse tipo de paciente no seu consultório é ortodontia. Tá? Então, se você já criou um seu diferencial competitivo, você precisa mostrar isso para as pessoas, né? E através das redes sociais, você pode e deve fazer isso. Mas é preciso se posicionar da maneira certa, pensar da maneira certa. Por quê? Eu vejo ortodontistas, por exemplo, que são especialistas, que eu entro no Instagram deles, ou no Face, ou nas redes sociais, e parece que são odontopediatras. Se posicionam ali como odontopediatras, né? Mas será? E nem especialidade tem. Será que tá querendo atrair? Aí eu fico em dúvida. Será que esse dentista tá querendo pacientes de ortodontia, né, que é a especialidade dele, que, enfim, se preparou, já fez vários cursos, ou tá querendo atrair os pacientes de odontopediatria, né, que nem é especialista, porque talvez ache que é uma comunicação melhor, não sei, daí eu fico confusa. Então, o paciente não pode ficar confuso. O dentista que se posiciona como o dentista das noivas, ele tem um Instagram direcionado para noivas. Como eu falei, muito provavelmente ele também atende o noivo, também atende as pessoas que não, enfim, que ouvem falar dele, que não vão se casar, muito provavelmente sim, né? Mas ele se posiciona como alguém da estética, né, que faz tratamentos na área de estética em noivas, tá? E aí a gente olha para o Instagram e vê isso, tá? Então, quando é um odontopediatra, tem que olhar para o Instagram e entender que é odontopediatria. A comunicação ali dentro tem que ser muito clara. Falar com mães, falar com pais. Se é ortodontia, tem que ser muito claro. Falar de que problema resolve, falar com o jovem ou falar com os pais, mas sobre os assuntos referentes à ortodontia. É claro, nas redes sociais é importante mesclar um pouco aí a sua vida pessoal, sim, né? Isso eu já falei até em outra live aqui, como o que publicar, como publicar, né? Se é só assuntos profissionais, se não põe nada da sua vida pessoal ou põe, enfim, né? Isso é importante pensar daí que tipo de publicações fazer. Mas antes do tipo de publicações para quem você vai fazer e o que é que você tem de diferente para oferecer ali, para falar. Por quê? Se você é odontopediatra, vou dar um exemplo aqui. Se você for odontopediatra e tá lá no Instagram ativo e falar só sobre prevenção de cárie, por exemplo, só ficar ensinando as pessoas a escovarem os dentes, passar fio dental, por exemplo, né, e falar quantas vezes precisa passar esse fio dental todos os dias, essa informação é uma informação muito comum. Se você falar só de prevenção, só de profilaxia dos dentes, é como se você fosse um dentista que fizesse só profilaxia e restauração e dentística no consultório nas crianças. Isso
qualquer profissional que atende criança faz, não precisa ser especialista. Então, como é que você se posiciona como especialista? E as pessoas vão ver em você, entender esse valor de especialista. Você precisa falar algo mais. Você precisa dar uma informação, um direcionamento de mais valor do que aquela informação simples, fácil da pessoa encontrar no Google e que ela já sabe. Então, ficar só ensinando técnica de escovação é pouco. Pode ser um início, né? Para quem quer fazer aí um primeiro vídeo e tal. Ou o tipo de escova escolher, né? É sempre importante. Por que você está falando isso? Tem que ter uma recomendação sua, né? Cuidado com a informação simples e assim, bem simplesinha. Só dar uma informação e pronto. Dê uma informação com a sua visão, com a sua recomendação. Né? Por que é que você está recomendando isso? Qual é o problema, então, de usar a escova errada? Por exemplo, né? Eu vejo muitos dentistas falando de escolha de escova de dentes. Por que é importante saber escolher? E não só dar uma informação e ponto. Para isso, você precisa de um pouquinho mais de planejamento, parar, pensar um pouco mais, só que a sua divulgação vai ser mais assertiva. Você vai atingir mais pessoas, você vai chamar a atenção um pouco maior, né? Quanto mais elaborado o assunto, mais atenção você chama, porque aquela pessoa, o seu público-alvo, né? Aquela pessoa que você quer atrair, ela vai ver mais valor em você do que falar simplesmente como é que escova os dentes. A escova tem que ser assim, o fio dental assim, quantas vezes por dia. Você precisa dar uma recomendação sua. O porquê que aquilo é importante, o que é que previne, por que é tão importante a prevenção? Então, é o valor da informação e isso faz você se posicionar. Como odontopediatra, isso faz você se posicionar como ortodontista. Isso é um diferencial. Então as pessoas têm que ver vocês nas redes sociais como alguém diferente, como alguém especial, como alguém que realmente vai ser escolhido. Porque no fundo é isso, a gente quer que os pacientes nos escolham, né? Para fazer o tratamento neles. Então, nem sempre é a técnica o diferencial, mas pode ser, tá? Nem sempre o que eu falei aqui, pode ser um horário de atendimento diferenciado, horário de atendimento. Pode ser o tipo de atendimento dentro do seu consultório, né? Aquele carinho, aquela recepcionista que está sempre entrando em contato, né, com um sorriso ali no telefone, com um sorriso ali no balcão, a pessoa que é super relacional ali no seu consultório ou na sua clínica, tá? E aí, o que acontece? É muito importante parar nesse momento e pensar sobre o seu diferencial. Como é que você vai retomar? Como é que você vai voltar? Você vai retomar de que jeito? Do jeito que Deus quiser, ou você vai retomar já com esse planejamento, já pensando o que é que eu faço, em que especialidade, como é que é o atendimento do meu consultório e como é que eu vou me diferenciar, como é que eu vou me posicionar. Então isso é muito importante, tá? E se você está gostando dessa live ou desse vídeo gravado, se você está vendo depois, clica aqui ou compartilha nesse aviãozinho de papel, aqui nesse desenho, compartilha com seus amigos, chama mais dentistas, né, para começarem a entrar em ação, né? A gente precisa entrar em ação, começar a se mexer, né, um passo depois do outro, né? E o que eu falo aqui é muito importante, é o que eu faço na prática, é o que aconteceu comigo, é o que acontece hoje, é o que eu planejo para o meu futuro. É isso que eu divido aqui através das redes sociais com os dentistas que querem crescer. Muitos eu acredito que querem crescer, que vão primeiro retomar, essa vai ser a primeira fase, né? E depois que retomarem os seus atendimentos, mas retomarem
100% dos atendimentos, aí vão conseguir pensar em crescer. Aqui, Juliano, sou clínico geral, como me diferenciar? Eu falei aqui, Juliano, durante uns quase 50 minutos sobre isso. Dei aqui dicas, dei ideias, dei um direcionamento e depois você assiste essa live do começo, né, para eu não me repetir tudo aqui, que eu falei bastante coisa, e é possível, esse é o momento, tá, para se diferenciar. É muito importante você já planejar isso para sua retomada, e você já pode começar a fazer agora, né? Eu costumo dizer, nas redes sociais, você já pode começar a fazer agora, já pode começar a produzir o seu primeiro vídeo, você já pode começar a fazer um post, inclusive quem fizer, eu vou pedir para me marcar. Me marca, porque eu quero ver. Eu tenho visto vídeos de dentistas que estão aqui participando nas lives comigo e eu tô muito feliz, porque a maioria tem muita vergonha, tem medo de fazer vídeo, tem que fazer o primeiro, né? Você tem que entrar, você tem que entrar na água, né? Para aprender a nadar, você tem que entrar na água. E a água é fria muitas vezes está gelada a água, mas não tem jeito, você tem que entrar na água para aprender a nadar. Não tem outra maneira, tá? Então essa live, então quem não viu tudo e quer definitivamente começar a planejar o seu diferencial competitivo aqui, se diferenciar, né? Ter uma diferenciação dentro da odontologia, isso é importante em qualquer área. Não tô falando nada de novo, nada de excepcional, isso é importante em qualquer área e fazer, claro, de maneira íntegra, de maneira ética, sempre assim. Marca alguém que você queira que participe aqui com a gente, que traga suas dúvidas, que, enfim, que queira retomar, que queira crescer, que não esteja com foco na crise, né? Apesar de respeitar a crise, mas que esteja com foco no negócio, no consultório. É assim que eu vivo, é esse o meu foco, é no meu negócio. Deixa a sua pergunta, me mande a sua dúvida, o que você quiser saber, pode ser um tema de uma próxima live. Um beijo, um abraço e um ótimo dia.